Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Ivaldo Ramos Salles, com o tema O Respeito ao Próximo. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, amigos. Com a graça de Jesus, mais uma vez vamos falar do Evangelho, dos temas da doutrina, tentando e nos esforçando para nos adaptarmos cada vez mais a um comportamento mais próximo possível do nosso Mestre Jesus. Bem, hoje é janeiro de 2026. Vocês acreditam que nós já chegamos a 1/4 do século XXI? Que nós estamos já no caminhar de chegar à terra de regeneração, que há alguns anos a gente já vem falando. E hoje o tema poderia até ser diferente, mas ainda é algo que nós precisamos meditar, pensar, entender e nos encaixar. O respeito ao próximo. Como foi falado há muitos anos, quando estivéssemos próximos ou no início do caminho da regeneração, as coisas pareceriam malucas, sem propósito, sem controle. Eu não sei vocês, mas esse mundo que a gente está vivendo e que eu estou enxergando é muito diferente do mundo que eu conheci no século passado. Nós não estamos mais hoje preocupados em aprender, em melhorar, em respeitar nem o próximo, nem as leis e nem a ética. Hoje existe um afastamento generalizado do caminho do bem. Puxa, mas você não acabou de dizer que nós estamos a caminho da fase de regeneração do planeta Terra? É. E a comparação que a gente pode fazer, que a gente conhece e que a gente escuta, é quando nós estamos na nossa casa e ela começa a ficar cheia de defeitos e a gente resolve fazer a manutenção. Como é que fica a nossa casa? Uma bagunça, né? Tinta raspada, parede descascada, assoalhos e pisos retirados, portas e janelas modificadas muitas vezes. Pois bem,
Isso é o que está acontecendo com a nossa casa planeta. E o mais importante, e o mais difícil, e o mais trabalhoso de nos acomodarmos. A energia da Terra está sendo modificada. O planeta realmente está se transformando em regeneração. E está se preparando para um planeta onde não irá mais haver violência, corrupção, mentira, falsidade. Faz de conta. Porque o mundo de regeneração, ele começa a deixar o planeta físico, materialista, e se aproximar do plano espiritual. Ah, mas como assim? Aqueles que leram o livro Nosso Lar, do André Luiz, que trata da história da colônia Nosso Lar, que fica acima do Rio de Janeiro, mostra um mundo na outra dimensão, na próxima dimensão, na quarta dimensão. O mundo que a gente vai quando desencarna hoje. Só que a quarta dimensão é feita de algumas vibrações. Nós temos vibrações pesadas, densas, onde se reúnem espíritos que não estão conscientes do que precisam ter para com o próximo, que não têm noções de fraternidade e nem de amor ao próximo. Existem outros que estão num nível praticamente igual ao nosso. Nem muito bons e nem muito ruins. Alguns que estão procurando ser melhores cada dia do que fomos no dia anterior. Dentro da possibilidade que nós temos de entender a necessidade dessa mudança. E existem planos onde as pessoas já estão num nível melhor, onde a fraternidade já faz parte da convivência e onde o respeito ao próximo já existe. Inclusive para com as ideias diferentes das nossas. Por quê? Porque cada um tem uma caminhada, cada um tem um estilo de vida, cada um tem uma consciência capaz de entender e alcançar determinados conhecimentos, determinadas vibrações, determinados sentimentos. E esse é o mundo para o qual a Terra está se preparando. Regeneração não será uma vibração perfeita, mas será uma vibração muito melhor do que esta que nós vivemos hoje na terceira dimensão. Como falado, será um lugar onde nós
respeitaremos o próximo e buscaremos, nessa convivência com o outro, aprender aquilo que não sabemos e transmitir, compartilhar aquilo que já conseguimos fazer, entender, aceitar e dividir. Não será, como disse, um mundo perfeito, porque afinal de contas, apesar de estarmos passando para a quarta dimensão, que é a fase hoje onde nós desencarnados vivemos, quando desencarnamos, a consciência, ela pula uma fase a mais. Nós estaremos entrando na quinta dimensão. A quinta dimensão é uma outra fase acima. Lembra, voltando ao nosso lar, ao livro do André Luiz, que em determinado momento a mãe do André Luiz veio trazer um aconchego para ele, vindo de esferas superiores? Pois bem, pelo que a gente percebe na leitura do livro, a mãe do André Luiz, nessa época, está na quinta dimensão. Já está num lugar onde não convive mais com aqueles que têm a violência gratuita, com aqueles que têm a irascibilidade, a raiva, com aqueles que não conseguem ser sinceros, que precisam parecer o que não são. Que em nosso lar, segundo o próprio livro, a gente não consegue fingir o que não é. Pode-se até tentar, mas o nosso odor, a nossa vibração e a coloração das nossas almas, dos nossos campos energéticos, dizem exatamente o tipo de padrão e comportamento que nós temos. Nos identificam pelo tipo de sentimento que nós temos. Nos identificam pelo tipo de pensamento que nós temos. Então, a gente não consegue ser alguém falso e fingir que é alguém evoluído. Por isso, a literatura que trata hoje da passagem para o mundo de regeneração nos conta que previamente existe uma tendência de que 1/3 da humanidade geral da Terra, de encarnados e desencarnados, poderão ir para a regeneração. E 2/3 serão enviados para outro ou outros planetas de terceira dimensão. Então quer dizer que já está certo a quantidade? Não. Essa fase que nós estamos vivendo, e ela está mais
intrinsecamente, diretamente atingindo o volume de espíritos da Terra, encarnados e desencarnados, a partir do ano 2000, mas anteriormente já estava em avanço essas separações, e que não são separações feitas por alguém, são separações feitas por nós mesmos. Eu vou me qualificar, você vai se qualificar de acordo com a vibração, com a energia, com o sentimento e com os sentimentos que cada um de nós temos. Não é justo? Como tudo que Deus faz, como tudo que o Criador nos proporciona. Então, para termos o privilégio ou o merecimento de alcançarmos a fase da regeneração, nós precisaremos ter respeito ao ser humano. Mas não só ao ser humano. Respeito a toda e qualquer vida que existe nesse planeta. Respeito ao próprio planeta. Porque este planeta também é uma consciência viva. Precisamos evitar ao máximo de machucar, de destruir, de macular esse lar onde nós vivemos, respeitando a vida, mas não prejudicando a morada que nós estamos utilizando. Por quê? Porque tudo que existe aqui na Terra foi criado. Criado por quem? Criado por Deus. Mas com o envolvimento, a diretiva, a participação dos espíritos que Deus coloca para cuidar do universo, das galáxias e deste planeta. Nós precisamos respeitar, agradecer aquilo que temos, o que recebemos, colaborar, contribuir e sermos co-criadores para o que nós pudermos melhorar. Por quê? Porque nós somos responsáveis. Nós somos a ferramenta que Deus colocou aqui na Terra para ter experiência, para ter crescimento, para ter evolução. Para criar bons sentimentos. Para criar uma consciência verdadeira, real, produtiva. Esta é a nação que vai alcançar a fase de regeneração da Terra. Não sei se eu vou, mas estou me esforçando. Estou procurando. E a literatura que nos incentiva
a buscar a fase de regeneração, ela é muito clara quando ela diz: é preciso o básico. Não precisamos ficar perfeitos de um dia para o outro, porque o mundo em que a gente vai, o planeta, a fase que a gente vai, ainda não é perfeito. É apenas a próxima fase de evolução deste planeta que nós estamos. E o que eu preciso? Autoconhecimento. Preciso me conhecer. Preciso saber quais são os meus defeitos para transcendê-los, para modificá-los, para transformá-los em virtudes. Preciso conhecer se tenho e quais são as minhas virtudes, para fortalecê-la, criá-la melhor e trazer outras para o meu entorno. Preciso de conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento que eu tenho aqui hoje, no mundo de expiação e provas, é infantil. Eu não estou dizendo isso porque eu sei o que vai ter de conhecimento na fase de regeneração. Eu não sei. Mas pelos estudos da doutrina espírita, eu consigo adivinhar, entender, perceber que o conhecimento será muito, muito maior do que o que nós temos aqui hoje. A espiritualidade nos diz, inclusive, que aqueles de nós que alcançar a fase da regeneração terá um destrave do nosso mental, das nossas memórias. E nós vamos saber exatamente aquilo que é útil nós aprendermos e lembrarmos do que foi o nosso caminhar até aqui hoje, para que nós possamos aproveitar esse privilégio que será recebido e saber conscientemente como caminhar. É lógico que, além disso, nós continuaremos tendo o auxílio dos espíritos que nos rodeiam e que nos querem ver crescer, amadurecer e evoluir. Então, autoconhecimento, conhecimento e a prática do bem. Por quê? Porque a nossa caminhada é para aprendermos a fazer o bem. O bem para quem? O bem para mim e o bem para todos, indistintamente. Teve alguém no passado, há uns 2000 anos, que falou isso. Amai-vos uns aos outros. Quem que eu vou amar? Todos. Meu pai? Sim. Minha mãe? Sim.
Minha esposa? Sim. Meu marido? Sim. Meus filhos? Sim. Meu vizinho? Sim. E ele foi mais longe. Ele disse: amai os vossos inimigos. A pergunta é: eu tenho inimigos? Você tem inimigo? Que tal se a gente começar a reorganizar esse conceito de amigo e de inimigo? Por quê? Porque todos os seres existentes neste universo e em todos os outros universos são nossos irmãos. Por quê? Foram criados pelo mesmo Pai. Lembra da oração que Jesus nos ensinou? Pai nosso que estás nos céus. Aí eu faço a oração ao deitar e ao levantar, falando: Pai nosso que estás nos céus. E aí eu brigo com o vizinho, brigo no trânsito, xingo, maltrato. Será que nós não sabemos que o nosso pensamento e o nosso sentimento atinge as pessoas para quem a gente envia esses desejos? Hoje eu vi uma live que eu recebi sobre um cachorro que se juntou a uma caminhada de monges peregrinos que estão fazendo uma caminhada de mais de 3.000 quilômetros nos Estados Unidos para que haja paz no mundo. Então, para terminar, eu gostaria de deixar uma sugestão. Todas as vezes que nós lembrarmos dessa história, dessa caminhada desses monges pela paz, unamos o nosso pensamento a eles, o nosso desejo, o nosso sentimento, para somar com os desejos deles e de muitos outros espalhados pelo mundo que também desejam a paz, porque isso é uma contribuição que nós podemos fazer de qualquer lugar, que não vai custar nem nada material nosso, que vai utilizar apenas a nossa energia, a nossa vontade, a nossa vibração. E pode ser e será mais uma vibração, mais um pensamento que se somará à existência concreta, em breve, da paz mundial.
e que nós possamos elevar as nossas vibrações para alcançar a terra de regeneração, para que possamos continuar auxiliando como ferramenta as obras do nosso Pai e do nosso Mestre Jesus, a partir do nosso lar, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do nosso planeta, para melhorar esta galáxia e este universo. Muito obrigado e até a próxima. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.